Boa noite, pessoal. E aí? Estão animados para mais um tratamento, para mais uma noite? Bom, né? Como nas duas últimas semanas eu vim aqui na frente falar, né? E geralmente vinha uma semana sim, duas não. E como eu vim as duas últimas semanas, eu imaginei que hoje eu não fosse vir para cá para falar com vocês, né? Mas devido aos arranjos internos, acabou que pediram para eu vir aqui novamente falar com vocês. E aí eu fiquei pensando agora há pouco, né, que eu recebi essa notícia, eu fiquei pensando o que eu falaria hoje. Eu sei que os mentores da tarefa sempre inspiram a gente para determinados assuntos, né? Muitas vezes a gente vem para cá, para frente, sem saber o que vai falar. E agora há pouco eu estava me indagando sobre o que eu vou falar hoje. E aí me veio para falar com vocês a respeito do perdão. Né? O perdão. Uma coisa tão difícil para nós seres humanos. Mas antes de falarmos sobre o perdão, vamos neste momento elevar nossa mente ao alto. Vamos buscar a figura do nosso querido Mestre Jesus. Vendo a figura dele, como vimos nos filmes, nas imagens, querido Mestre Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui nessa casa chamada Nova Era, onde tanto tem nos auxiliado e tantas pessoas já foram auxiliadas por esta casa. Te pedimos na noite de hoje, Mestre, que todos aqueles que passarem por aqui em necessidade de tratamento, de medicamentos, de palavras de conforto, de esperança, de fortalecimento, possam aqui receber tudo isto, mas que acima de tudo, Mestre, que o teu amor se emane sobre cada um dos que passarem por aqui nesta noite. Auxilie para que essas emanações de amor possam ficar fixadas no corpo e na alma das pessoas. E que elas sejam inspiradas lá fora, Senhor, no dia a dia, a se lembrar do que aqui ouviram, a se lembrar do que aqui viram, presenciaram, para que assim, Mestre, o mundo possa, ainda que gradualmente, ir se tornando um local melhor de se viver. Que assim seja. Só para avisar, isso aqui não é assombração não, viu? É que aqui, como é beirada de rio, então tem uns ratinhos que de vez em quando eles ficam desfilando e os gatos correm atrás. Então não precisam se assustar. Gente, nós falávamos, né, que a inspiração que veio-nos para falarmos sobre o perdão. Quem aqui tem dificuldade de perdoar? Tá vendo? Então, quem tem dificuldade de perdoar, levanta a mão agora. Você. Mais alguém tem dificuldade de perdoar? Gente, perdoar não é fácil. Perdoar é muito difícil. Porque quando somos feridos, quando somos vilipendiados, quando somos traídos, né, roubados, caluniados, machuca muito, fere muito a cada um de nós. Agora, eu pergunto para vocês, pelo menos para os encarnados que estão aqui, né? Os desencarnados, não tem como eu falar com eles. Pode ser que tenha um ou outro que tenha raiva de mim. Alguém de vocês encarnados tem raiva de mim aqui, Ademar? Não, né?
Por que que vocês não têm? Porque eu nunca fiz nenhum mal para vocês, não é isso? Porque eu nunca fiz um mal para você, para ninguém. Então, não, está certo. A resposta está certa. Mas, né? Tem fundamento ninguém de vocês ter raiva de mim, porque eu nunca fiz mal a nenhum de vocês. Se eu tivesse feito mal para alguém de vocês, e essa pessoa não me perdoasse, com certeza ela ia querer se vingar de mim. Não é? Ia querer ir à forra. Igual eu brinquei com a Rosana aqui. Em janeiro eu estava de férias e ela deu palestra aqui todas as segundas-feiras, né? E coincidentemente eu voltei e agora estou 3 segunda-feiras seguidas dando palestra. Falei, tu quis se vingar de mim, né? Tu quis ir à forra. Então, gente, por que que eu quis falar hoje para vocês a respeito do perdão? É porque eu quero que vocês aprendam a perdoar, consigam perdoar. Isso é com vocês. Se vocês quiserem aprender a perdoar, se vocês virem a conseguir a perdoar, é com vocês. Eu só quis vir explicar para vocês por que que as pessoas nos ofendem. Por que que elas nos magoam? Por que que elas nos traem? Por que que elas nos roubam? Se a gente olha e fala, eu nunca fiz mal para esse ser humano, por que que esse ser humano veio me perturbar, me perseguir? Agora, eu vou deixar vocês tomar o passe, depois eu continuo falando. Por quê? Porque Você perdoa nós? porque eu acredito que esse assunto vai ser interessante para bastante gente aqui. A gente tem uma grande dificuldade de perdoar justamente porque a gente não sabe o que é que a gente fez para sofrer o que sofremos. Quando fomos traídos, quando fomos roubados, quando fomos caluniados. A gente não sabe. O que que a gente fez para os infelizes nos perturbar, tirar a nossa paz, causar dor e sofrimento para nós? A gente não sabe. Por isso que a gente fica com muita mágoa no coração. Por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. Porque supostamente não fizemos nada para ser tão ferido quanto fomos. E aí a gente não consegue se libertar da mágoa, do ressentimento, às vezes do ódio. E isso faz mal para quem? Faz mal para aquele a quem estejamos direcionando essa mágoa, esse ódio, esse rancor? Faz mal. Principalmente se a pessoa for devedora a nós. Se ela cometeu realmente uma grande injustiça contra nós. E para ter nos deixado tão irado, com certeza a pessoa cometeu uma grande injustiça. Mas será que é injustiça mesmo o que nós passamos? Como dissemos, a gente fica magoado porque, ao nosso entendimento, nós não fizemos nada para aquele ser humano agir como agiu em relação a nós. Mas hoje, dentro da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de aprender que nós temos vidas sucessivas. Que na escala evolutiva, a gente vai se melhorando gradualmente. Não dá salto, a natureza não dá salto. Ninguém é uma pessoa mediana, humanamente falando, aqui, e de repente vira um santo em uma, duas encarnações. Isso não existe. A gente vai evoluindo em todos os níveis gradualmente. Aí para trás, nós fizemos miséria. Aí para trás nós escravizamos, ora fomos escravos, ora fomos senhores feudais, ora fomos
serviçais desses senhores feudais. Ora roubamos, ora matamos, ora fomos roubados, ora fomos mortos. Mas também tivemos boas relações, construímos amizades, construímos amores no decorrer da nossa existência. Hoje, na atual encarnação, nós convivemos tanto com aqueles que aprendemos a amar, com aqueles que aprenderam a nos amar, como também convivemos com aqueles a quem ferimos. E convivemos com aqueles que foram feridos por nós. Só que a gente não se lembra, graças a Deus que a gente não se lembra. Já pensou? Se eu me lembrasse que numa vida passada meu irmão me assassinou, eu ia odiar ele nessa vida toda. Ou que eu o assassinei, que eu o roubei, ia ficar uma situação muito difícil. Mas o Criador, na escala evolutiva, nos fez com a condição de que retornemos e comecemos do zero em termos de entendimento. Porém, aquela bagagem de conhecimento que foi adquirida por nós em outras encarnações, ela vem com a gente. E principalmente a partir dos 7 anos, a gente começa gradualmente a retomar a nossa personalidade de outras existências. Ocorre que, muitas vezes, nós podemos ter, quando desencarnamos anteriormente, ido para o umbral, pelas maldades que nós fizemos, para aquilo que a Igreja Católica chama de inferno. Podemos ter ficado lá um determinado período de tempo e analisando os nossos atos, o rastro de dor e sofrimento que nós deixamos para trás. Enquanto estivermos fixados nessas imagens, dificilmente a gente vai sair desse inferno. Mas, como tudo caminha para frente, como tudo evolui, hora há em que as forças divinas nos resgatam desses umbrais para que possamos seguir a caminhada rumo à evolução. E aí a gente tendo percebido as misérias que nós fizemos, nós nos preparamos e fixamos em nossa mente, em nossos corações, que vamos voltar desta vez, mas que vamos voltar diferentes. Vamos nos negar a fazer maldades, vamos nos negar a roubar, a trair, a vilipendiar os outros seres humanos. E a gente vem com o coração cheio de amor, para que assim seja a nossa existência. Nos encontramos aqui com aqueles que amamos, que estão aqui na carne também, com aqueles que nos amam, que também estão na carne, mas nos encontramos também com aqueles que nos traíram, que nos roubaram, e cria-se uma certa repulsa quando a gente se aproxima de um ser humano deste. É energético, é natural. Mas também somos encontrados por aqueles a quem traímos, a quem roubamos. E esses seres humanos, geralmente, antes de nós termos feito isso com eles, eles gostavam de nós. E na atual encarnação a gente se encontra com eles, e o que é que aparece num primeiro momento? É aquele gostar que eles tinham por nós e nós tínhamos por eles. Mas aí chega o tempo dos resgates. Chega a época da colheita da semeadura que nós fizemos lá. E aí, aquela pessoa que convivia harmonicamente conosco começa a se transformar em quem? Naquele ser que foi prejudicado por nós lá atrás. É assim que muitas uniões ocorrem, às vezes, aquele amor, aquela coisa bonita. Às vezes passa 2, 3, 5, 10 anos, de repente a coisa começa a complicar. Pode ser o caso de termos encontrado
Aquele ser a quem somos devedores lá de trás. Só que nós não sabemos disto. E aí, quando a pessoa comete as injustiças conosco, seja elas quais forem, a gente fica muito ferido. A gente fica com muita mágoa. E casos há em que o ódio chega a verter nas palavras, nos pensamentos e nos olhos, sobretudo nos olhos. Mas pode acontecer de a pessoa que está agindo assim não foi a pessoa que foi prejudicada por nós lá atrás. Pode ser que a pessoa que esteja agindo assim não seja a pessoa que sofreu em nossas mãos lá atrás. Mas ela está sendo usada como instrumento pela sua mediunidade por alguém que esteja no mundo espiritual e que nos encontrou na atual encarnação e quer a vingança. E esse ser começa a usar aquela pessoa que nos é cara como instrumento, começa a manipular aquela pessoa que nos é cara para nos ferir, para que esse irmão espiritual, utilizando aquele ser humano como instrumento, cometa a vingança em relação a nós. Boa noite, doutor. Bom. Hoje você quer dar uma palavrinha aqui no microfone para esse pessoal? Sobe aqui, por favor, doutor. Por gentileza. Depois de pedir assim, né? Temos o que fazer, né? Não gosto muito de usar isso aqui, ó. Gosto de coisas mais simples, mas como ele pediu tão gentil, eu vou fazer. Bom, meus filhos, hoje quero vos dizer que tudo que está neste planeta, de provas e expiações, de obstáculos, de pedras em vosso caminho, tudo é necessidade para vosso espírito, para o vosso aprendizado, para o vosso crescimento, para o vosso fortalecimento. Então, diante de qualquer pedrinha que tiver ali, na frente de seus pés, machucando ali, sabe? Quando pisam, deixa doer. Pisa e passa por ela. Porque a cicatriz que vai se formar ali é aprendizado para um fortalecimento que o espírito precisa. Então não deixem que pedrinhas, pequenas ou grandes, impeçam a vossa caminhada. Sigam firmes, deixando os pés cheios de cicatrizes, pois cada uma delas é um aprendizado necessário. Vamos lembrar de Jesus, né? Que não só pedras enfrentou, mas carregou uma cruz, uma coroa de espinhos, pregos nos pés e tudo mais que sabemos que ele passou ali. E ele seguiu firme de encontro ao nosso Senhor, o nosso Pai. Então, filhos queridos, lembrem-se dessas pedrinhas que Jesus enfrentou e venceu. Como ele disse, eu venci o mundo. E porque nós, imperfeitos que somos, mas filhos de Deus que somos, não podemos também vencer o mundo, E é isso que eu quero vos dizer. Não pensem que eu não tenho um monte de pedra na minha caminhada só porque estou no plano espiritual, porque tenho, hein? Não sabe o que é aguentar alguns desses daqui, ó. E que o Senhor Jesus abençoe a todos. Então, pessoal, para quem não conhece... Não, Dr. Giovanni hoje não atende. Para quem não conhece, essa médium é a Ana Maria, é a dirigente da casa, e
ela dá passagem para o Dr. Giovanni. O Dr. Giovanni trabalha como médico espiritual na casa, utilizando ela como instrumento. Lembra que eu falei agora há pouco que de repente nós podemos ter alguém no mundo espiritual que nos odeia pelo mal que nós lhes fizemos e que eles podem usar como médium alguém que nos é caro. Um irmão, um pai, uma mãe, a esposa, o marido. Usar o instrumento como o Dr. Giovanni usa a nossa irmã Ana Maria. Neste caso aí, não é o encarnado o nosso inimigo espiritual. É o desencarnado. Consegue compreender um pouquinho? E aí, a tendência nossa é ficar com muita raiva do encarnado, do desencarnado, seja lá de quem for que nos prejudicou. Por quê? Porque fomos feridos e não sabemos o que fizemos lá atrás. Eu só vou relatar uma experiência que nós tivemos aqui. Tivemos várias, todas as semanas existem várias experiências, principalmente na assistência fraterna. Tem alguém aqui fazendo tratamento de assistência fraterna? Que é uma porção de gente, né? Quando a pessoa é direcionada para fazer uma assistência fraterna, é porque existe uma certa situação no mundo astral prejudicando aquela pessoa. E quem é que pode nos prejudicar no mundo espiritual? É qualquer espírito daninho? Eles têm autorização para nos prejudicar? Não. Eles não têm autorização para nos prejudicar. Se eles não têm nenhum crédito em relação à nossa pessoa, eles não podem nos prejudicar. Isso é da lei. E eles, espíritos, sabem disso. Mas, se um dia nós fizermos o mal para um deles, esse para quem nós fizemos o mal, ele pode sim revidar. Ele pode sim agir no entendimento da humanidade e dele também, na base do olho por olho e dente por dente. Ele pode nos ferir, na mesma proporção que nós o ferimos. Se nós o roubamos, ele tem o direito e Deus permite que ele nos roube. Deus não vai mandar ele nos roubar. Mas ele foi roubado por nós, não nos perdoou, ele tem o direito de revidar, de se vingar. E é assim que a humanidade aprendeu sobre o olho por olho e dente por dente. Se eu tirei o olho de alguém, em algum momento da minha existência, a vida vai tirar um olho de mim. Se eu tirei o dente de alguém, em algum momento, a vida vai buscar um dente meu. Esse ensinamento que está na Bíblia, na realidade, ele é o contrário disso, é o contrário da vingança. Esse ensinamento, na realidade, quer dizer o seguinte: se eu tirar o olho de alguém, a vida vai me buscar um olho meu. Não é que se alguém tirar um olho meu, eu tenho o direito de me vingar. Não. É plantação e colheita. Eu semeio, eu planto. Depois eu tenho que colher. Então a nossa revolta, quando alguém nos fere, seja encarnado ou desencarnado, usando um encarnado como instrumento, a gente fica revoltado porque a gente não sabe o que fez. Mas, como dissemos, eu vou falar de um exemplo aqui, que eu já até contei outras vezes. A gente conta para poder ilustrar, para as pessoas terem uma compreensão. Uma ocasião, conversando com um irmão espiritual, que estava obsediando um ser humano que veio aqui para o tratamento de assistência fraterna, e esse ser humano, quando se manifestou através da médium, se manifestou muito revoltado e disse o seguinte:
Ele está pensando que porque ele está vindo aqui nessa casa que é cheia de luz, que ele vai escapar de mim. Não vai. Ninguém vai tirar o meu direito de vingança. E ele está certo. Ninguém pode tirar o direito de vingança dele. E o que nós dissemos para ele? Não, irmão. Ninguém pretende tirar o seu direito de vingança. Deus deu o livre-arbítrio para você. Você faz desse livre-arbítrio o que você quiser e ninguém pode se envolver com isso. Ninguém tem o direito disto. Agora você quer falar o que foi que aconteceu para você estar com tanto ódio nesse coração? Ele disse, eu vou falar assim. Eu era muito rico. Tinha várias propriedades. Um dia estou lá na varanda da minha fazenda, olhei ao longe, vinha vindo um povo. Foram chegando mais perto, povo magrelo, maltrapilho. E aí eles me perguntaram se eu poderia dar um prato de comida, que eles estavam muito famintos. Eu falei para os meus serviçais para preparar uma mesa farta para eles. E olha que foi botado nessa mesa comida que dava para eles comer uns 3 dias. Se fartaram. E eu fiquei com dó deles. Aí perguntei se eles queriam emprego, serviço. Eles disseram que sim. E eu empreguei a família toda. E eles começaram a trabalhar para mim. Eu pagava tudo direitinho. Nunca deixei de pagar o serviço. E o tempo foi passando, eu fui envelhecendo, e eles cada vez mais conquistando a minha confiança. Esse que está vindo aqui se tornou meu braço direito. Quando eu já, enfermo, velho, não podia mais me locomover direito, e por confiar muito nele, eu nomeei ele como meu procurador para gerir todos os meus negócios. E sabe o que aconteceu? Ele e a família dele me roubaram. E eu fiquei na miséria. Eu fui expulso da minha fazenda por quem comprou. E eu me tornei um menino morador de rua. Morri na rua sem ter um lugar para cair morto. Morri como um indigente. Tossiu. Falou, aí como é que eu fiquei? Uma pneumonia tirou a minha vida. Então agora ele vai pagar. Ele e toda a família, eu vou destruir eles. Está bom, irmão. Você falou aí do mal que ele fez para você. Mas você não falou do mal que você fez para eles. Ele falou, mal? Que mal que eu fiz para eles? Eu não fiz mal nenhum. Eu não fiz mal nenhum para eles. Eu os recebi, os alimentei, dei emprego, e no fim eles me roubaram, e eu nunca fiz nenhuma maldade para eles. Aí nós dissemos, olha irmão, você está dizendo que nunca fez nenhuma maldade para eles, nessa existência aí em que eles te roubaram. E antes dessa existência? Ele disse, mas não existe isso? Olha irmão, tanto existe que você está perseguindo eles hoje, numa encarnação diferente daquela, ou você não se deu conta disso ainda? Aí ele falou, realmente. Aí dissemos, então, irmão, você quer ver a maldade que você fez para eles? Eu quero. Aí, o Ademar aqui não vê nada, né? Mas a espiritualidade abre um telão na parede, desse tipo aqui assim, mais ou menos, no plano astral, na dimensão astral. E aí ele falou, olha, eu estou numa carruagem, olha, eu estou com um chicote na mão, olha, eu estou chicoteando pessoas. É eles que eu estou chicoteando. Eu era muito rico e eles trabalhavam para mim. Eles cultivavam os campos, colhiam e eu vendia toda a produção para ficar cada vez mais rico e eles passavam fome. Agora eu estou entendendo por que eles fizeram isso comigo. Foi vingança, né? Irmão, você vê que a maldade gera maldade. Ele falou, então sendo assim eu não tenho mais o direito de me vingar não, né?
Falei, olha, irmão, como dissemos para você, só quem pode tirar esse direito de vingança de você é você mesmo. Nem Deus pode tirar isso de você. Se você achar, agora que você conheceu a verdade, se você achar que não quer mais se vingar, você está livre deles e eles livres de você. Então, lembra que eu falei no início que a gente tem dificuldade de perdoar porque a gente não sabe o que nós fizemos para aquele indivíduo nos prejudicar? Mas quando a gente volta no tempo, como esse espírito permitiu que se voltasse no tempo, tá? Ele viu que para ele ter sofrido na mão daqueles caras lá, ele fez aqueles caras sofrer e aqueles caras se vingaram dele. Aí fica mais fácil compreender e querer perdoar. Isso não quer dizer que querer perdoar que a pessoa vai conseguir perdoar. Que às vezes a mágoa ficou muito profunda, muito arraigada. Mas se a pessoa quiser perdoar, a pessoa pode chamar Jesus, uma conversa, falar, Jesus, a parada é a seguinte, ó, fulano lá me infernizou, acabou com a minha raça, acabou com a minha vida, isso, aquilo, outro. E agora eu estou sabendo que ele deve ter feito isso para mim, porque um dia eu posso ter feito mal para ele. E aí quem sofreu naquela época foi ele. Então, diante dessa informação, eu pretendo trabalhar meu coração para um dia perdoar esse infeliz. Mas só que eu estou com muita dificuldade. Então, o senhor que é meu irmão mais velho, me ajuda. Se possível, mostra para mim o que raio foi que aconteceu lá atrás, em algum momento da minha existência, para ter acontecido tudo isso. O que foi que eu fiz para esse infeliz? Ou para quem esteja usando ele no mundo astral? Tá? Qual foi a maldade que eu fiz? Se possível, Senhor Jesus, me mostra. E vocês acham que pedindo assim com jeitinho ele não vai dar um jeito de mostrar para a gente? Vocês viram agora há pouco o doutor Giovanni aqui? Eu pedi, ele não gosta muito de subir aqui, que eu sei disso. Mas pedi com jeitinho, sensibilizou o coraçãozinho dele. Então, se a gente pedir de verdade para Jesus, falar, Jesus, ajuda eu, vai. Ajuda teu irmão caçula, tua irmã caçula. Né? Porque eu preciso compreender, Senhor, porque eu quero me libertar disso. Por quê? Por que que a gente deve querer se libertar do ódio? Porque o ódio pode prejudicar aquele a quem nós direcionamos, mas ele prejudica muito mais a nós. É comum você ver uma pessoa que morreu de câncer, né, falar sobre uma pessoa que morreu de câncer, ou que está com câncer. Essa pessoa traz muita mágoa no coração, a família é mesmo. Ô bicho odiento. Tem muita mágoa. A mágoa, ela cria espécies de torniquetes no nosso corpo astral. Acho que aqui todo mundo já viu, né? No hospital, quando você vai tirar sangue, os caras amarram um negócio assim, aquilo chama-se torniquete. Aí pede para você fazer assim, para o sangue, aquelas coisas todas. Ou quando alguém é picado por uma cobra, faz um torniquete para o veneno não subir na corrente sanguínea, amarra ali. A mágoa, o ódio, cria no nosso corpo astral espécies de torniquetes. E nós sabemos que no plano físico, se nós amarrarmos o braço aqui, o sangue não vai circular. E essa parte do braço vai começar a roxear e a chegar uma hora que ela vai estragar, ela vai apodrecer. Por quê? Porque não tem vida mais na corrente sanguínea circulando, irrigando. Então, há de chegar uma hora que vai apodrecer aquilo. É como os diabéticos, por exemplo, que o sangue para de correr e chega uma hora, para quem tem a tal da gota lá, chega uma hora que tem que tirar o dedo do pé, ou isso, aquilo, outro. Por quê? Porque
não correndo o sangue pelo torniquete, né? Não irriga as células e as células vão morrendo. No nosso corpo astral, a mágoa e o ressentimento cria torniquetes também e começa a morrer as células do corpo astral. Não é as células do corpo físico, é as células do corpo astral. Só que mais para frente, primeiro essa enfermidade, esse câncer vai se formar no nosso corpo astral. Mais para frente vai começar a refletir no corpo físico. Porque o nosso corpo físico, ele é formado na matriz, ou seja, no molde, que é o nosso corpo astral. Se quando a gente vem para uma nova encarnação, nós estejamos sem o braço do nosso corpo astral, o nosso corpo físico vai se formar naquele molde, mas sem o braço físico. Porque nós não temos o braço do corpo astral. Aí alguém diz, mas como assim? Isso pode? Pode. Se nós, por exemplo, utilizamos as nossas mãos, os nossos braços, para tirar vidas, para degolar pessoas, não é que fomos castigados por Deus, não. Quando cometemos aquele ato, nós queimamos o nosso corpo astral, o nosso braço astral. E aí a gente passa para o mundo astral, depois que morre o corpo físico, sem os braços, porque nós destruímos. E aí a gente se prepara para uma nova encarnação, mas nós não temos o braço, nós vamos nascer manetinha. Aquele ganchinho aqui, ó, no cotovelo. Acho que todos aqui já devem ter visto esse tipo de coisa, né? Pessoas que nascem sem os braços, ou sem as pernas, ou qualquer coisa parecida. Então, gente, quando a gente agasalha no nosso coração a mágoa, o ressentimento, cria nos nossos organismos, nos nossos órgãos, dependendo, ora em um, ora em outro, cria espécies de torniquetes, onde a nossa alimentação do corpo astral, que não é essa alimentação física, o arroz, o feijão que a gente come, a carne, a alimentação do nosso corpo físico é com o alimento físico, mas a alimentação do nosso corpo astral é com o alimento astral, a energia cósmica, que irriga todo o nosso corpo astral e que dá vida para esse corpo astral. Quando a gente cria esses torniquetes, essa energia astral que alimenta as nossas células do corpo astral deixam de ser alimentadas. Deixam de alimentar. Por quê? Porque nós criamos torniquetes no nosso corpo astral. E aí, o que ocorre? As células do corpo astral começam a adoecer, logo mais começa a refletir no corpo físico, e com o passar dos anos, danifica o corpo astral totalmente naquela região, seja no fígado, no baço, onde quer que seja. E aí, refletindo no corpo físico, nós temos então os tumores e somos obrigados a passar por cirurgias. Por que que muitas vezes se remove um tumor? Acredita-se que matou o câncer e logo na frente ele aparece de novo. Porque ele está arraigado na nossa alma, no nosso corpo mental. Então, quando a gente começa a aprender por que a gente sofre, é como diz o Dr. Giovanni, que aquelas pedras do nosso caminho que ferem os nossos pés, que saibamos caminhar, mesmo com a dor, como Jesus fez. Porque se ao contrário disto, não aceitarmos, e aqueles que nos ferem hoje, nós formos à forra, nós formos querer pagar hoje na mesma moeda, essa luta vai continuar. Um dia infelicitamos aquele ser, hoje o ser nos infelicita. Amanhã nós vamos infelicitar aquele ser, e vai de encarnação em encarnação. Tem casos aí
que dura séculos e séculos de perseguição, ora um perseguindo o outro, ora o outro perseguindo aquele. Já contei também aquele caso da menina Isabelle, que foi jogada pela janela. Quando conversamos com o espírito aqui, que fez parte daquela trama, ele disse que era uma história que ocorreu há 1000 anos atrás, que ele nem sabe que tempo é isso, 1000 anos. Mas que falaram para ele, né, o grupo espiritual daqui falou para ele que aquela vingança é de um problema que tinha ocorrido há 1000 anos atrás. E aí perguntando a ele, né, o que foi que aconteceu, aquele ódio todo daquele grupo de espíritos, que não era só um, era um grupo, ele disse o seguinte: trabalhávamos numa grande propriedade, um grupo pequeno de pessoas contraiu a lepra. O senhorio nos enfiou numa caverna, tacou fogo, trancou a caverna e deixou nós morrermos queimados. E agora nós quisemos nos vingar. E nós consumamos a vingança, mas estamos arrependidos. Aí perguntamos, mas quem foi que fez essa maldade com vocês? Foi o pai ou foi a menina? Ele disse, foi o pai. E nós quisemos nos vingar naquilo que ele mais amava, que era justamente a filha. Então, presta atenção, gente. É importante nós querermos perdoar aqueles que nos ofendem hoje e jamais querer ira forra, querer vingança. Nos roubaram, nos traíram, não importa. Estamos colhendo da semeadura que fizemos lá atrás em algum momento. E digo mais para vocês. Hoje, não só é importante nós os perdoarmos pelas maldades que nos fazem, mas mais do que isso, o ideal é implorarmos o perdão deles. Porque se eles fazem o que fazem hoje, é porque nós os ferimos, nós os machucamos. Enquanto não nos perdoarem, não estaremos livres daquele ser humano, seja ele encarnado, ou seja ele um espírito usando o encarnado para se vingar de nós. Quando, havendo estudado a doutrina, tendo compreendido isso daí, graças a Deus eu consegui o perdão de muitos inimigos. Inimigos de outras épocas, que me perseguiam implacavelmente na atual encarnação. Então, gente, eu até brinco às vezes, né? A gente tem dificuldade de perdoar porque a gente não sabe o que a gente fez no verão passado. A gente não sabe das maldades que nós fizemos aí para trás. E é por isso que nós temos dificuldade de perdoar. Mas como disse o Dr. Giovanni aqui, gente, sejam pedras pequenas ou sejam pedras grandes que estejam ferindo os vossos pés, siga sem revidar. Siga sem querer vingança. Porque a maldade que poderíamos fazer hoje por vingança, nós já as fizemos lá atrás, em algum momento. E como falamos no início aqui, nenhum de vocês aqui tem raiva de mim. Por quê? Porque eu nunca fiz maldade para nenhum de vocês. Então, se alguém tem raiva de nós, se alguém quer nos prejudicar, com certeza essa pessoa, com a certeza mais absoluta, essa pessoa foi prejudicada por nós. Senão ela não teria direito de fazer maldade. Sabem o que a espiritualidade fala constantemente? Que Deus não permite que se cometa nenhuma injustiça contra nenhum dos seus filhos. Então, se Deus não permite que se cometa injustiça contra nenhum dos seus filhos, significa que tudo aquilo que nos acomete, todas aquelas pedras no nosso caminho, não é injustiça. É simplesmente colheita daquilo que um dia semeamos. Agora, eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos, e estou agora dizendo para os encarnados e os desencarnados que aqui estão. Que queiramos conhecer a nós mesmos. Que peçamos
para Jesus, aquele cara que o Criador designou para vir aqui nos auxiliar em nossa caminhada, que peçamos para que Ele nos mostre o que fizemos de maldade lá atrás. Que tenhamos a coragem de pedir para que nos mostre as maldades que praticamos lá atrás. Pois isso daí, com certeza, poderá nos auxiliar que nos libertemos de mágoas que trazemos em nossos corações. E uma vez liberto das mágoas que trazemos em nossos corações, podemos nos colocar numa condição melhor para sermos tratados, para que o nosso corpo seja tratado, para que a nossa alma seja tratada, para que a nossa mente seja tratada. Porque, infelizmente, enquanto a gente fica arraigado na mágoa, no ressentimento, todas as vezes que a gente se lembra do fato que causou a nossa dor e o nosso sofrimento, isso dá uma descarga muito ruim no nosso organismo. E isso daí não nos permite acendermos a luz, a caminharmos para a luz, a caminharmos para as coisas do bem. Enquanto não desejarmos nos libertar dessas mágoas e desses ressentimentos, estejamos no mundo físico ou estejamos no mundo espiritual, não temos condições de acessar a luz. E os que estão no mundo físico, se desencarnar, e quando desencarnar, não vai conseguir ascender para as regiões. Por isso que Jesus falou para aquela pessoa que foi fazer o donativo lá, disse, olha, enquanto você traz alguma coisa contra o seu irmão, não te é bom. Deixa aí a tua oferta, vai primeiro se compor com o seu irmão e depois você volte, que aí será agradável a Deus. Então o que tem de gente que ao desencarnar, e não é má pessoa não, não é gente ruim não, é gente boa, gente do bem, mas que não consegue acender a luz e fica nas regiões afastadas da luz. Por quê? Porque traz no coração mágoa e ressentimento, e às vezes, além da mágoa e o ressentimento, o desejo da vingança. Então essa pessoa não consegue subir para as regiões para as regiões que têm a luz, e elas ficam nas regiões presas, nas regiões afastadas da luz. Tinha um médium que trabalhava aqui na casa, às vezes abria a vidência espiritual dele, e ele via os espíritos. Uma vez, e eu uma pessoa muito séria, muito responsável, uma vez chegamos aqui na casa, ele falou, Ademar, ali no fundo da rua, que aqui é uma rua sem saída, ali no fundo da rua tem uma imagem de Nossa Senhora, não tem? Eu falei, tem. Ele falou, rapaz, se você soubesse o que tem de gente ajoelhada lá em frente a essa imagem, rezando, pedindo para Nossa Senhora ajudar eles a sair das regiões do sofrimento, são pessoas que estão no mundo astral. Pessoas que desencarnaram e estão perdidas nas regiões afastadas da luz ou naquilo que aprendemos a chamar de umbral, que na Igreja Católica chamam de inferno. E veja bem, é aquilo que nós falamos, não são pessoas maléficas. Simplesmente não conseguem acender a luz, por quê? Porque trazem o coração pesado. É Deus que impõe que elas fiquem nessas regiões? Não. Deus fez tudo perfeito. Nós é que escolhemos o caminho que vamos seguir. Jesus nos recomendou, quando passou aqui, encarnado no nosso meio, e está nos seus evangelhos, nos recomendou que perdoássemos, que procurássemos nos compor com os nossos inimigos. Então, gente, que a gente possa trabalhar para que assim seja.
para que a gente consiga perdoar. E como dissemos ali atrás, se tivermos dificuldade de perdoar, peçamos a ajuda do nosso irmão mais velho, de Jesus. Vou contar uma breve história agora, vivenciada por mim na empresa. 2 departamentos que no decorrer dos anos sempre havia choque entre eles. A encarregada de um departamento em choque com a encarregada do outro departamento. E mudava-se às vezes, 2, 3, 4 anos, mudava aquele encarregado, aquela encarregada. Mas o choque permanecia. Depois de muitos anos, inclusive de tratamento espiritual, direcionado para aquela situação, um dia, num evangelho, na empresa, uma entidade se manifestou através da dirigente de um daqueles 2 departamentos. E essa entidade disse o seguinte: eu não quero ela mais na empresa. Ela tem que sair da empresa, ela e as filhas. E aí então percebemos que não era mais a encarregada, não era a encarnada, era uma entidade se pronunciando. Mas o tratamento estava ocorrendo. Passou-se mais um tempo. E essa pessoa se manifestou. Eu odeio ela porque ela me escravizava, ela e as filhas me escravizava. Eu tinha que carregar ela nas costas direto. Eu estou com as minhas costas toda torta. Fazia assim, a médium fazia assim, né? Eu não aguento mais. Aí nós falamos o seguinte: escuta, irmã, a gente compreende que você esteja sofrendo muito. Podemos pedir para Jesus tirar essa dor de você? Ela falou: se puder, pode pedir sim. Eu não aguento mais, eu não suporto mais essa dor. Aí nós dissemos: Jesus, atenda essa nossa irmã aqui, olha. Cuida dela, tira essa dor das costas dela. É muito sofrimento para ela, Jesus. Aí ela parou. Aí perguntamos: e aí, irmã? Melhorou a dor? Ela fez assim, a médium fez assim, né? Nossa, saiu a dor, não estou mais sentindo. A entidade falando: eu não estou mais sentindo a dor. Muito bem, irmã. Graças a Deus, Jesus tirou a sua dor. Podemos agora pedir para Jesus mostrar para você o que foi que aconteceu lá atrás, para você ter passado por tudo isso? Ela falou: pode. Falei: Senhor Jesus, mostra para essa nossa irmã o que foi que aconteceu. Aí ela foi embora. Passado umas 2 semanas, ela retornou. Só que nesse inteirinho, a outra, que supostamente era mais vítima do que algoz, a outra endemoniou. A outra ficou uma fera. Passado umas 2 semanas, ela volta. Se manifestou na médium. E aí, irmã? Como você está daquela dor? Olha, ainda dói um pouco, mas nossa, muito menos. Agora eu compreendi o porquê aconteceu tudo que aconteceu. Só que agora quem não quer perdoar é ela. Sabe o que foi mostrado para ela?
que ela foi sim escravizada pela mãe, pelas duas filhas, sofreu, tinha que carregar nas costas, mas foi mostrado para ela que numa encarnação anterior, ela era a sinhazinha que escravizava aquelas três e judiava. E na existência seguinte, ela veio como escrava e as outras como sinhazinhas. Entende quando a gente fala assim, a gente não sabe o que fez no verão passado? Ou seja, a gente não sabe o que fizemos em outras existências. Bom, o tratamento neste caso das escravas aí continuou por mais algum tempo. Um dia, as dirigentes dos dois departamentos foram amenizando o rancor que tinha uma da outra, começaram a se falar amenamente, e um belo dia, uma cruzando de frente com a outra, parou, a outra parou também, uma olhou para a outra, aquela coisa, de repente, uma se lançou no braço da outra e pediu perdão. E se perdoaram. E dali para frente passaram a se querer bem. Então percebe, gente, que também neste caso, neste momento, as duas encarnadas se abraçaram, se perdoaram, choraram, mas quem estava fazendo isso também era aqueles dois espíritos, usando as duas médium. Então percebe que aquele que foi nosso irmão, nosso amigo ontem, nós os traímos, os roubamos, os judiamos e eles passaram a nos odiar. Mas se um dia nós conquistarmos o perdão deles, voltarão a ficar de bem com a gente. Porque o ódio, ele caminha junto com o amor. A pessoa que nos ama pode deixar de amar e passar a nos odiar, dependendo daquilo que nós fizemos para ela, com a mesma intensidade com que nos amava. E se um dia aquele ódio passar, aquele amor pode retornar. Então, gente, a gente já falou bastante aqui, a gente sabe que vocês ficam cansados de ficar ouvindo a gente falar, e a gente está encerrando a nossa participação neste momento, nessa palestra, e esperando em Deus que todos tenham compreendido um pouco, e se um dia vão conseguir perdoar, que assim seja. Uma boa noite a todos.